Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou Maurício Kiko, criador do programa Alavancar. No vídeo de hoje vamos tratar de um tema bem interessante. Nas últimas 2-3 semanas, esse tema tem surgido, tem aparecido em diversas atividades que eu realizo, seja algumas lives, seja no programa Alavancar, que está presente no Brasil e em mais 40 países. Os alunos, os gestores que fazem parte dos programas têm me trazido bastante esse debate e, da melhor forma possível, a gente consegue nivelar e alinhar todas essas informações com todo mundo que chega com essa demanda. Qual é? Como vender valor ou como oferecer valor sem necessariamente falar de preço. Então, o tema do nosso vídeo é esse. Como eu trabalho uma venda, como eu trabalho uma comercialização focando em valores e não necessariamente em preço, em finanças, em questões monetárias. Primeiramente, o que é isso, né? Como que eu faço uma venda baseada em algo que não esteja relacionado à precificação? Quando eu vendo valor, eu, na verdade, estou indo no mais íntimo da necessidade daquela pessoa que está demandando algo de mim. Seja um produto, um serviço, uma ideia, seja o que for. Então, quando eu consigo perceber, compreender o que de fato está me sendo demandado, eu tenho a possibilidade de enxergar, sob o ponto de vista do cliente, qual é a verdadeira necessidade dele, qual é o desejo dele, qual é a solução que ele necessita para resolver algo que está presente no seu dia a dia. Quando eu consigo enxergar isso, eu não necessariamente preciso trabalhar precificação, preciso trabalhar reais, dólares, euros, seja lá qual moeda você trabalha. Então, para que tudo isso fique ainda mais claro, vender valor é diferente de vender preço. Quando eu vendo preço, eu acabo me colocando sob comparação, acabo me colocando frente a frente a ofertas que também vão focar em preço. E não necessariamente a minha alternativa pode ser a mais interessante, porque por vezes eu vou ter concorrentes que são mais fortes do que eu, adquirem mais produtos do que eu, ou têm a capacidade de oferecer produtos ou serviços numa escala maior que a minha. Consequentemente, se eu for querer brigar com preço diante de uma perspectiva como essa, eu consequentemente vou acabar perdendo. E não é essa a nossa linha de trabalho. Mas, quando eu não foco necessariamente na precificação, mas foco nos valores, nessa necessidade, nesse desejo atendido, eu tenho algo que é superior ao que a precificação me diz, que é conseguir satisfazer uma necessidade. Esse é o ponto central. E claro, para que isso aconteça, a gente tem que entender essa necessidade. Eu tenho que compreender a necessidade do meu cliente. Eu tenho que me colocar no lugar dele e olhar sob sua perspectiva, sob a perspectiva do cliente, o que de fato ele precisa para resolver o seu problema. Muitas vezes, isso é bem interessante que eu vou comentar. Isso acontece comigo bastante naquilo que eu comercializo no meu dia a dia. Muitas vezes o cliente ele quer aquele produto ou serviço que você tem, só que ele vai te abordar ou ele vai indagar você com uma dor diferente daquela que você está preparado para oferecer a solução. Não sei se vocês entenderam, mas eu vou explicar de uma maneira bem prática. No mundo da consultoria, por exemplo, é muito comum clientes, empresários de micro, pequeno ou médio porte, eles acabarem abordando alguma consultoria ou algum profissional que atende nessa área, se queixando da consequência que ele está visualizando e não necessariamente da causa daquele problema. Então é muito comum que esse profissional, que esse empreendedor, que esse empresário, ele diga, olha, eu não estou conseguindo vender muito, acho que o mercado está fraco. E aí quando a gente inicia um trabalho mais profundo, você começa a perceber que não é o mercado que está fraco. Muitas vezes a equipe dele não está bem equilibrada, ou ele está com alguma deficiência logística, alguma deficiência de estoque, algo não está em sintonia lá dentro e não fora. Então esse é apenas um dos diversos exemplos onde muitas vezes o cliente ele tem uma perspectiva, ele tem uma dor, e ele manifesta essa dor de uma forma diferente daquela que você está preparado para oferecer o teu produto ou serviço. Por essas e outras que a gente tem que criar uma ligação muito forte com a nossa clientela, com o nosso público-alvo, com as nossas personas. Se eu não tenho essa ligação bem intensa, se eu não estou pesquisando, se eu não estou abordando, se eu não estou desenvolvendo uma série de alternativas para me comunicar com esse cliente e entender, de fato, qual é a necessidade e o problema que ele tem, eu, às vezes, vou ter o produto que ele precisa, mas sem conseguir fazer essa oferta do valor. E aí eu vou ficar batendo no preço,
e vou acabar, por vezes, ficando para trás. Eu separei aqui alguns exemplos e vou comentar com vocês um pouco desses exemplos, sobre como a gente vende valor e não necessariamente preço. Então, vou dar uma lidinha aqui numa anotação que eu fiz. Primeiro deles, Boticário. Né? Eu estou usando o nome da marca e para falar de uma maneira positiva. Não ganho nada do Boticário, tá certo? A não ser presentes que tem aí no final do ano, algum amigo oculto, algo assim. Vou usar esse exemplo porque ele é muito marcante, ele é muito gritante em relação a isso. Não sei se vocês perceberam, aquelas pessoas especialmente que já têm aí um tempo de vida um pouco mais extenso, né, como o meu ou mais, que o Boticário, lá no início dos anos 90, ele basicamente, o que ele vendia? Ele vendia produtos cosméticos, né? Ele vendia isso, ele vendia um perfume, ele vendia uma loção, ele vendia um creme de barbear. Então, ele focava na venda do produto. E isso aconteceu de uma maneira bem intensa naquelas lojas, na maneira como as lojas estavam dispostas. E você via muito claramente o preço muito estampado, você via muito claramente um folheto com um percentual de desconto ou precificação. O tempo passou, a empresa foi se reinventando e de mais ou menos uns 15 anos para cá, nós estamos agora em 2020, vamos falar aí que de 2005, 2008 para cá, é uma empresa que praticamente não opera preço. O que isso quer dizer, não operar preço? Ele não foca na precificação. Você vai numa loja do Boticário hoje, por exemplo, ou acessa um produto dele de alguma outra forma, ele tem uma precificação elevada. Só que não necessariamente ele deixa de vender, ao contrário. E por que isso acontece? Porque ele deixou de oferecer preço, ele deixou de oferecer um produto vinculado à monetização, à precificação, e passou a vender valores. Então, se você hoje vai numa loja do Boticário ou acessa os produtos dessa empresa por algum outro canal, você não necessariamente vai identificar um desconto. Você vai acessar algo que esteja relacionado a presentes, a status, a contemplar alguém numa data comemorativa. E isso faz o produto mudar. Vocês percebem que uma empresa como essa deixou de vender o produto e passou a vender um desejo, uma necessidade, um status. Então você não tem mais a venda de cosméticos, você tem a venda de presentes. E isso faz mudar todo o modelo do negócio. Então aquele concorrente que antes era outro cosmético, agora passa a ser uma joia, agora passa a ser um chocolate, um buquê de flores. Então você abre a perspectiva da empresa, abre esse entendimento do negócio, saindo do preço e entrando no valor. E aí quando você entra nessa seara, a questão monetária do valor, ela acaba ficando em segundo plano, porque você consegue alcançar algo que está lá dentro do cliente. E quando você alcança esse algo que está lá dentro do cliente e faz ele compreender que por trás disso tudo você tem um desejo sendo atendido, o preço passa a não ser o item mais importante da aquisição. E aqui vem o segredo. Como que eu vendo valor e não vendo preço? Quando você faz o desejo, a necessidade estar à frente da percepção financeira. Vou dar um outro exemplo que eu anotei aqui, agências de viagens, né? Agência de viagem, algumas pessoas podem compreender, a agência de viagem, com todo esse mundo da internet e tal, não tem mais motivo de existir. Ao contrário, no mundo sim digital, as agências de viagem têm se reinventado. Por quê? Elas passam a não trabalhar necessariamente mais com o preço, com a questão monetária. Ele trabalha sonho, ele trabalha perspectiva, ele trabalha a família como um ser constituído, como uma unidade que pode ter experiências diferentes daquela que ela vive no seu dia a dia. Olha que show! Então você passa a perceber o serviço ou produto de uma maneira totalmente diferente do que simplesmente emitir uma passagem e entregar para a pessoa. Não, você agrega valores para atender uma necessidade. Muitas vezes para trazer uma família de volta a um ambiente de maior cumplicidade, de mais alegria. Isso não tem a ver com preço. Vocês estão compreendendo? Vou usar um último exemplo agora, que é um exemplo até que eu vivenciei hoje e ontem em conversa com um cliente, com um parceiro que está sendo aderido ao nosso programa Alavancar. E ele é fotógrafo. Se ele estiver aí do outro lado, eu não vou citar nomes, mas se ele estiver aí do outro lado, ele vai saber quem é. E olha só, me perguntou, Maurício, eu trabalho como fotógrafo há 20, 30 anos e preciso fazer um convencimento a um cliente que eu vou ter aí nessa próxima semana. E eu não quero focar necessariamente no preço. O que eu faço? Como eu abordo esse cliente? E aí eu tive a oportunidade ali de poder compartilhar um pouco dessas técnicas, dessas experiências. Então, para esse fotógrafo e para outros fotógrafos ou outras atividades que também são de profissionais liberais, fica essa dica.
Não necessariamente, não foque no preço. Eu não vou nem falar necessariamente, não foque no preço. Ofereça para esse seu cliente em potencial a perspectiva dele compreender que você vai registrar um momento que vai ser eternizado para a vida dele, que vai fazer parte desta e talvez de próximas gerações, e que isso não tem preço. Né? E a gente, em situações como essas, você acaba nem trabalhando um valor específico. Existe uma tendência no mercado hoje, e eu sou muito fã dessa tendência, que é você não colocar um valor único num produto. Você se livrar um pouco de uma tabela de preço e tal, claro, dependendo da alternativa, dependendo do que você lida. E você acabar cobrando monetariamente aquilo que o cliente entende como sendo o valor adequado de um produto. Então, para um fotógrafo, isso às vezes casa muito bem, essa estratégia, essa técnica de você oferecer uma série de alternativas, uma série de informações, uma série de conteúdos para o teu cliente, fazendo com que ele compreenda que aquilo não é necessariamente um produto apenas embalado, entregue, mas que aquilo é algo muito superior, que vai engrandecer a vida dele e fazer parte não só daquele momento, mas para a posteridade. E aí você joga na mão dele e pergunta, quanto você acha que esse serviço vale? Talvez a partir disso a gente pode negociar. E técnicas e dicas como essas, elas acabam fazendo um sentido muito grande no mundo que a gente vive hoje. Então, para finalizar esse trabalho, vou apresentar para vocês, um por um, claro, mas uma lista de 7 itens ou 7 dicas que podem fazer muito sentido para que você venda valor e não venda preço. Vamos lá? Dica número 1. Priorize o conteúdo e não a embalagem. Como assim, Maurício? A gente sabe que numa entrega, seja de produto, serviço, seja o que for, a gente, claro, tem um cuidado com a estética, com a roupa, com uma boa gravação, com uma boa embalagem, com uma boa maquiagem que vai por fora ou que vai externamente ao efetivo produto. Então, primeira dica é, foca no conteúdo. Foca naquilo que de fato é a materialização da entrega. Foca naquilo que de fato é o objeto da venda. Essa coqueluche, essa hotelaria que tem em volta, ela é importante, mas ela é secundária. Então a primeira dica é foco no conteúdo, não na embalagem. Dica número 2, ofereça menos, entregue mais. Então quando você estiver criando a sua estratégia de comunicação para poder fazer as suas ofertas, ofereça menos do que aquilo que você entrega. Por uma questão muito lógica, é muito mais óbvio a gente oferecer menos para depois surpreender entregando algo a mais, do que logo na primeira oferta você já apresentar todos os itens, tintim por tintim, daquilo que o cliente vai receber pelo determinado preço. Olha só como passa a ser muito mais interessante você oferecer uma quantidade ali de informações e ter reservado algumas cartas na manga, ter reservado alguns itens que são acrescidos, que são agregados, que são novos valores ao cliente. Então você oferece uma composição de informações e quando o cliente se aproxima de você e inicia o processo de aquisição, ele vai percebendo que ele vai receber mais do que o que ele esperava. E isso é muito engrandecedor para toda e qualquer relação. Dica número 3, tenha sempre uma abordagem transparente. Nada de esconder informações, nada de deixar o seu cliente a ver navios, sem compreender de fato o que ele está recebendo, sem perceber qual é o mínimo da experiência que ele vai viver naquele processo, naquela transação que vocês estão realizando. Dica número 4. Antes de falar de preço, apresente soluções. Nunca ofereça sempre o preço antes de tudo. Maurício, mas em algumas ofertas eu posso ter lá no comecinho da oferta já falando que o meu preço era tanto e agora está tanto? Claro que pode. Você pode sim ter essa estratégia dizendo, olha, era R$1.000 e agora está por 800. Não devo usar isso? Deve usar isso. Eu quero que você compreenda que antes de você chegar nesse ponto, você tem que oferecer conteúdo, você tem que oferecer algum atendimento aos desejos e necessidades. Você tem que instigar o teu lead, o teu cliente, a compreender que ali existe um valor, que existe algo que é superior ao preço. E claro, a estratégia da precificação, ela vai acabar aparecendo no decorrer da sua transação, ela vai precisar aparecer em algum momento, obviamente, mas não deve ser o primeiro item a ser abordado. Ao contrário, ele deve estar lá do terceiro ou quarto item para frente. Você tem uma série de informações antes para poder compartilhar com o teu cliente. Dica número 5. Ofereça provas de que o conteúdo é seguro, satisfatório e resolve os problemas de muitas pessoas.
Claro, para isso acontecer, você tem que ter conteúdo. Para isso acontecer, você tem que ter de fato oferecido e resolvido necessidades e soluções de diversos clientes. Então você tem que usar toda essa informação, toda essa gama de experiências positivas para apresentar como um diferencial. Olha, eu tenho tantos clientes que vivenciaram essa experiência e hoje estão satisfeitos. Então, se você acompanhar o nosso produto, se você seguir aqui o que a gente está oferecendo, você pode ser mais uma dessas pessoas que vai estar totalmente feliz e com desejos e necessidades atendidas. Dica número 6. Compartilhe experiências sem medo. Não tenha medo de dividir conteúdos, experiências, técnicas e conhecimento. Não tenha medo disso. Lá no começo, quando eu iniciei meu desenvolvimento de compartilhar experiências do mundo da consultoria, da gestão empresarial, eu sou criador de um programa chamado Programa Alavancar, que tem 5 métodos de gestão e de consultoria empresarial. Se alguém tiver interesse em conhecer, programaalavancar.com. Você tem lá meus cursos, todas as formações e programas vitalícios que eu ofereço. E quando eu iniciei o desenvolvimento, muitos profissionais da área da consultoria e da gestão falavam: Maurício, você é louco. Você está abrindo aí o jogo dos métodos que você passou 15, 20 anos construindo. Você vai entregar isso na mão das pessoas do mundo inteiro? Vou. Porque quanto mais informação eu compartilho, quanto mais conteúdo, quanto mais técnica eu coloco na mão dos profissionais, mais os profissionais vão desenvolver suas capacidades, suas necessidades e vão precisar de mim para desenvolver e para construir novas soluções. Então, esse é o meu pensamento. Eu acredito que compartilhando a gente cresce, a gente soma e a gente não retrai. Então, se você tem um pensamento diferente desse em pleno século XXI, dou a dica de que você repense essa postura, essa maneira de visualizar o mundo dos negócios. Compartilhar hoje é uma estratégia muito mais interessante do que você se agarrar às suas ideias e suas técnicas. Você não vai levar nada para o caixão. Tudo tem que ficar aqui às claras e a gente tem como crescer e engrandecer o mundo empresarial assim. E finalizando, nossa dica número 7. Pense em parceiros, não em clientes. Talvez essa seja a dica mais relevante de todo esse processo para que você comece a repensar a maneira de vender e de oferecer aquilo que você tem. Pense nessa pessoa como um parceiro, não necessariamente como um cliente, com aquela relação burocrática de clientela, de oferta e demanda. Vamos deixar isso um pouco de lado. O que você tem são parceiros, são pessoas que estão fomentando o teu negócio e você está fomentando e atendendo a necessidade e o desejo dele. Isso é uma parceria. E quando a gente enxerga como parceria, você não está vendo apenas um cliente. Você está vendo uma pessoa que vai ter a sua solução e a sua necessidade atendida. Você vai ver um potencial vendedor dos seus produtos e serviços. Você vai ter uma pessoa que você, no futuro, pode até compartilhar negócios e tantas outras possibilidades, oportunidades que a gente até desconhece no dia de hoje. Então, pense sempre como parceria, não como cliente e ofertante. E com essa dica, a gente chega ao final desse vídeo. Se estendeu um pouco, mas o objetivo é entregar conteúdo. E algumas pessoas devem ter percebido, olha aqui, ó, mão suja, tinta para todo lado. São quase 10 da noite, eu passei o dia inteiro ajudando em casa. Tá chegando um bebezinho novo e eu tava pintando o quarto dessa criança, dessa menininha especial que tá chegando para coroar ainda mais a vida dessa família. E é isso aí, mão suja, conteúdo sendo compartilhado e eu dividindo um pouquinho não apenas das técnicas e ferramentas, mas também um pouquinho da minha vida. Então, eu sou Maurício Queco, criador do programa Alavancar. Peço que vocês se inscrevam no canal, caso não sejam inscritos, ativem as sinetinhas para receber as notificações. Uma vez por semana a gente coloca conteúdos de muita profundidade e faço mais uma vez o convite a vocês. programaalavancar.com. É o nosso portal e lá você vai conhecer todos os trabalhos que eu desenvolvo e, claro, também vai conhecer os produtos e serviços que a gente pode futuramente ou até nesse momento compartilhar com vocês. Não esqueça também, lá a gente tem uma seção de cursos e tem cursos gratuitos. Você pode fazer uma pré-inscrição e quando a gente abrir uma nova janela para cursos gratuitos, você vai ser o primeiro a ser avisado, ok? Então, conto com a sua presença, fico à disposição, contem comigo. Tchau, tchau.